Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém. Convido você a inclinar a sua cabeça, querido, onde você está. Querido Espírito Santo, Senhor, graças nós queremos te dar nessa noite. Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Não há outro além de ti. Não há outro como o Senhor. O único, o unigênito do Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós queremos nessa noite dizer, Senhor, o quanto nós precisamos do Senhor. O quanto nós necessitamos da Tua presença, do Teu Espírito. Por isso, Senhor, sabemos que o Senhor está aqui. Sabemos que o Senhor está pairando com o Teu Espírito sobre este lugar. Senhor, antes de nós chegarmos aqui, o Senhor já estava aqui. Senhor Deus, pairando. E o Senhor permanece neste lugar. Já podemos sentir a Tua presença. Já podemos, Senhor, sentir a Tua glória sobre esse ambiente. Senhor, mas nessa noite nós clamamos por mais de Ti. Diga a Ele, querido, que você quer mais dEle. Oh, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tu és Jesus, Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que está vivo e está aqui hoje à noite, querido. Ele está neste lugar, Ele está tocando vidas nessa noite. Ele restaurará grandes coisas nessa noite em nossas vidas. Por isso, Espírito Santo, sopra sobre nós nessa noite mais de Ti. Mas nós precisamos, nós necessitamos, Senhor, o que é de nós sem o Senhor? Senhor, o que podemos fazer sem Ti? Como podemos andar, como podemos direcionar nossa casa, como podemos direcionar nossa família, como podemos, Senhor, direcionar uma vida espiritual, Senhor, uma suposta vida espiritual, se o Senhor não é aquele que está no controle de tudo e de todas as coisas, Senhor. Por isso nos rendemos nessa noite, nos rendemos, Espírito Santo, nos rendemos diante do Senhor, porque precisamos de Ti. Sabemos que o Senhor tem uma expectativa grandiosa nesse ano em nossas vidas. Muitas coisas irão acontecer, Senhor. A expectativa que o Senhor tem ao nosso respeito, Senhor, é o que o Senhor quer de nós nesses dias, Senhor. Homens e mulheres que vivam, Senhor, uma vida de intensidade, de busca, Senhor. E muitas vezes, Senhor, mediante o dia a dia nós temos pecado e falhado nesse quesito. Mas nessa noite, Senhor, nós queremos nos render. Queremos, Senhor, nos prostrar. E queremos receber um novo tempo, Senhor. Algo poderoso da Tua parte. Uma injeção de fogo e de poder do Teu Espírito Santo nessa noite. Por isso, Senhor, obrigado por tudo. Obrigado, Senhor. Nós não temos palavras, Pai querido, para agradecer o quão grandioso é o Senhor. Como podemos, Senhor, agradecer? Como podemos, Senhor, de alguma forma agradecer, Senhor, um Deus que pensou primeiramente em mim e em você. Ele pensou em mim e em você quando Ele deu o seu próprio Filho, Jesus, para morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Que amor é esse, querido? Que amor é esse que é capaz de superar tudo o que o Deus superou vendo o seu Filho sendo moído por nós e pelos nossos pecados? Por isso, Senhor, obrigado. O Senhor Deus, o Teu Filho, o Senhor nos deu um Espírito Consolador. O Senhor tem cuidado de nós até hoje. E nós cremos que o Senhor está aqui. E cremos, Senhor, que grandes coisas fará o Senhor. Grandes coisas fará o Senhor. Grandes coisas fará o Senhor. Oh, meu Deus. Amém. E amém. Amém, queridos?
É um grande prazer estar aqui, compartilhando a palavra com os irmãos. Quero dizer para você, querido, que Deus, Ele é um Deus glorioso, é ou não é? Você tem a agradecer a Deus, querido. Você tem a glorificar ao Senhor. Eu acredito que todos nós temos muito que glorificar. Simplesmente porque servimos um Deus vivo. Amém? Servimos um Deus pelo qual me ama. Ele te ama. Ele tem cuidado de cada um de nós em meio a todas as coisas, muitas vezes que tem acontecido no meu e no seu dia a dia. Nos simples detalhes, Deus tem cuidado da sua igreja. Deus tem cuidado do seu povo. Deus tem cuidado de cada um de nós. E se nós pararmos, querido, para fazer uma pequena análise de quão glorioso é Deus, nós nunca compreenderemos a sua bondade, a sua graça e a sua misericórdia. Mas nós podemos retirar muitas coisas que a nossa capacidade humana é capaz de ver a grandiosidade e a bondade do Senhor nas nossas vidas. E nessa noite eu orando e buscando a Deus uma palavra para compartilhar conosco, porque primeiramente eu tenho certeza que essa palavra ela vem ao encontro à minha vida. E o Espírito Santo falou ao meu coração do porquê é que nós precisamos dele. Se tivesse um título essa mensagem, eu daria o porquê precisamos do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós deixamos passar despercebido a uma das maiores riquezas da obra da cruz de Cristo. Uma das maiores riquezas de Deus pela qual Ele deu a mim e a você. Que é a pessoa do Espírito Santo. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. E eu buscando no Senhor e buscando entender aquilo que Deus, Ele queria que nós viéssemos entender o porquê nós precisamos dEle. Porque muitas vezes, mediante as batalhas, guerras, dificuldades em nosso meio, nós esquecemos do que é que o Espírito Santo, deveria de ser o nosso melhor amigo, porque Ele foi destinado por Jesus e por Deus para cuidar de nós, para nos direcionar, para nos guardar, para nos dar direção. E muitas vezes, querido, nós esquecemos de dar o valor necessário ao Espírito Santo no nosso dia a dia. Eu ainda falava com o pastor ali dentro que eu adorava, e eu disse para ele, eu estou voltando cada dia mais a essa essência de sentar. Eu sentava pela manhã, pegava o meu café e sentava, e no sofá ou aonde for que eu sentava, eu convidava o Espírito Santo a tomar café comigo. Eu dizia, Espírito Santo, senta aqui. Então, senta aqui comigo. Fala comigo. Qual é a tua direção para esse dia? O que o Senhor tem preparado para mim hoje? E eu quero dizer para você que o nosso Deus, querido, Ele é um Deus que pensou em todas as coisas. O Senhor pensou em tudo quando Ele criou o ser humano. Mas é nós que acabamos dificultando aquilo que Deus gostaria de fazer na nossa casa, na nossa vida espiritual. É como alguém, se você convidar alguém ou alguém dizer que vai na sua casa. E você todo feliz esperando essa pessoa, você vai lá, compra carne, você compra o carvão, você faz uma maionese daquele jeito. Amém, querido? Porém, o teu convidado, ele passou na padaria, passou no posto de combustível, ele passou em vários lugares a caminho da sua casa. E você todo com uma expectativa de receber o seu convidado. Amém, querido?
E ele chega e passou em vários lugares, tomou um refrigerante, comeu uma porcaria, comeu uma bolachinha, comeu isso, comeu aquilo. E quando ele chega na sua mesa, você está com aquela expectativa de que seja alguém que vai comer daquilo que você ofereceu da tua mesa. Porém ele chegou lá e deu uma beliscadinha na tua carne, beliscou ela, comeu, não, eu estou cheio, obrigado. Muitas vezes, querido, nós agimos dessa forma diante de um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós imaginamos. Um Deus que deu seu Filho unigênito para morrer por nós naquela cruz, para que eu e você fosse mais do que vencedor, para que eu e você desfrutasse nesses dias a glória, o poder, o avivamento do Senhor para nossa casa, para nossa vida e para nossa família. Mas nós, diante de um banquete glorioso de poder e milagres que o Senhor tem desejado fazer, nós estamos o quê? Beliscando. Muitas vezes se contentando com poucas coisas, ou perdendo aquilo que Deus tem e olhando para, e quando nós chegamos na mesa do Senhor, nós só queremos beliscar, enquanto Deus preparou tudo o que há de melhor para as nossas vidas. Tudo o que há de melhor para a nossa casa e para a nossa família. Uma vida espiritual que agrade o Senhor. E nessa noite o que o Espírito Santo tem para nos dizer, o porquê que nós precisamos valorizar. Porque esse é um dos pratos principais da mesa do Senhor. Pela qual Ele tem desejado nos levar a lugares que só Ele tem. Quando você entende a importância do Espírito Santo, você vê o que é que o Espírito Santo, quando ele foi derramado em Atos 2, no Pentecoste, você vê coisas extraordinárias acontecendo. Quando você pega a Bíblia e você compreende que Jesus ele diz, por que vocês estão aflitos? Eu mandarei, eu estou partindo, eu estou subindo. Em João 16 ele diz, eu estou indo para junto do Pai. Mas eu deixarei com vocês o Espírito Consolador. Eu deixarei com vocês aquele que vai cuidar de vocês. Não se preocupe, por que vocês estão aflitos? Mas quando nós compreendemos, querido, a importância, nós sentamos e dizemos todos os dias, Espírito Santo, eu não quero sair de casa sem Ti. Aonde eu for, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Aonde eu for, eu quero que o Senhor esteja me direcionando, me guardando e me protegendo. Porque quando nós entendemos a capacidade que é o poder de Deus, que é o Espírito Santo, que é Jesus, que é Deus, a trindade de Deus, mas na função de nos direcionar, na função de nos guardar, que é o Espírito Santo, foi essa que nós vamos compreender logo, biblicamente. Nós entendemos, querido, que coisas que para nós nunca aconteceu, torna a acontecer. A Bíblia diz que no momento que houve o derramar do Espírito Santo, Pedro começou a pregar a palavra, as pessoas que estavam indagando eles o que estava acontecendo. A Bíblia diz que Pedro começou a pregar e 3.000 pessoas instantaneamente começaram a ser batizadas. Então você vê, querido, que quando nós damos o verdadeiro valor à palavra e ao Espírito Santo de Deus que está em nós, nós compreendemos a grandiosidade do poder do que Deus pode fazer nas nossas vidas. A Bíblia nos fala em João, capítulo 16, 8. Bugou? Eu vou ler aqui então. A Bíblia fala em João 16, 8, diz que quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por que precisamos do Espírito Santo? Porque Ele é aquele que foi designado por Cristo para que nos convencesse do pecado, da justiça e do juízo. Porque muitas vezes em nosso meio, quantas vezes nós pecamos? Quantas vezes nós pensamos em chutar o balde? E quem não deixou você desistir, querido? Eu tenho total certeza que foi o Espírito Santo de Deus.
Porque todos nós somos seres humanos, todos nós temos momentos de dificuldades, de falhas, todos nós temos momentos de fraquezas, somos seres humanos. Mas o Espírito Santo, quando nós entendemos que o relacionamento com Ele é aquele que nos traz, Ele nos traz o arrependimento, Ele nos traz Ele nos traz, querido, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque todo pecado, querido, ele traz as suas consequências. E o principal que eu vejo é a morte eterna. Por isso que o Espírito Santo, ele deve de ser diariamente o nosso melhor amigo. Todo dia de manhã, quando nós buscarmos, orarmos, nós consagramos o nosso dia. Eu faço isso todos os dias. Eu oro e eu digo: Senhor, eu consagro meu dia a Ti. Espírito Santo, aonde eu estiver, Senhor, me ajuda. Não me deixes cair em tentação. Me livra do mal, Senhor. Porque Ele, querido, é o único que pode nos ajudar no mundo tenebroso que nós estamos vivendo, em tempos que nós estamos vivendo. E quando nós damos esse valor ao Espírito Santo, essa é uma das primeiras coisas, que Ele é aquele que nos convence. Ele é o que nos convence do pecado, Ele que vai te ajudar a sair do pecado, da onde você está, querido. É Ele que tem dizido: sai daí. Sai da onde você está, porque eu tenho coisas novas e diferentes para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Esse é o Espírito Santo. Aquele que vive, querido, sem o Espírito Santo. Quando nós vivemos sem o Espírito Santo, a tendência de nós viver uma vida caída é muito maior, mesmo conhecendo a Cristo. Por quê? Porque Ele é o que foi designado por Deus para nos ajudar, para nos levar a sair de uma vida de pecado, ou lutar contra o pecado, para que a gente venha estar cada dia mais próximo do Senhor. Amém, querido? Você está passando por momentos difíceis, querido, lutando contra o pecado? Todos nós lutamos todos os dias, mas o único que pode nos convencer e nos ajudar é o Espírito Santo. Ele é aquele que nos ajuda a nos arrepender de uma vida que não está agradando ao Senhor. Ele é aquele que está conosco todos os dias das nossas vidas. A segunda coisa, porque nós precisamos do Espírito Santo? Porque Ele é aquele que nos ilumina. Ele é aquele que nos ilumina em tempos de escuridão. Ele é aquele que nos ilumina todos os dias da nossa vida. Ele é aquele que está conosco. Ele diz em João capítulo 8, 12, diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus está dizendo, Ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Ele diz que aquele que estiver nele, querido, não andará em trevas, pelo contrário, andará na luz. Então, quando nós entendemos a importância do Espírito Santo nas nossas vidas, quando ele fala de luz, querido, ele se refere em a sua luz de uma vida aonde a gente entende aquilo que Deus tem, uma mente esclarecida, aonde a gente entende aquilo que o Senhor tem esperado de nós. Porque quando nós estamos em trevas, é como você desligar todas as luzes e você quiser sair daqui e chegar lá na porta, você vai encontrar inúmeras dificuldades. Por quê? Porque a escuridão, ela nos cega, ela nos leva a viver uma vida aonde a gente vive inseguro, aonde nós podemos viver uma vida que desagrada o coração do Senhor. Por isso que ele diz: eu sou a luz, e que aquele que anda comigo, aquele que está comigo, esse andará na luz e não andará em trevas. Então a importância, querido, nós vivermos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, é que Ele é aquele que nos ilumina. Ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é aquele que nos
nos protege diante das trevas. Não há terror, medo, inseguranças, problemas e perseguições, pois a luz divina nos proporciona esta segurança. Porque quando você está cheio do Senhor, você tem medo de algo? Quando você está cheio da presença do Espírito Santo, não há nada que possa te parar. Quando você está cheio da presença do Espírito Santo, você diz para o inimigo que muitas vezes tenta destruir com o teu casamento: arreda-te daqui, Satanás. Sai da minha casa, sai da minha família, sai dos meus negócios. Mas quando nós não compreendemos a importância de viver uma vida cheia do Espírito Santo, nós nos acomodamos e permitimos que aos poucos a luz vai se apagando na nossa vida. E de passo a passo nós vamos entrando em embaraços, em problemas, em dificuldades, mas a Bíblia diz que Ele é a luz. Aquele que anda nele não andará em trevas. E a necessidade de nós buscarmos e viver cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que também nos guia. Ele é aquele que nos direciona. A Bíblia fala em João, capítulo 16, 13. Quando Ele vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Quando, porém, Ele vier, aqui Jesus está falando antes dele vir. Ele diz: quando Ele vier, aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Jesus, querido, Ele é a bússola que nos direciona. Porque nós temos uma caminhada. Você concorda comigo que nós temos uma caminhada, querido? A nossa vida é uma caminhada. Nós teremos que caminhar desde o dia que nós nascermos até o dia que nós partirmos dessa terra, humanamente falando. Mas segundo a Bíblia, será eternamente em Cristo Jesus. Amém, querido? Mas o que vai me direcionar até eu chegar lá? Nós temos uma caminhada, nós temos um caminho a ser percorrido. E não adianta eu esperar que eu andar de qualquer jeito, eu chegarei ao final do caminho. Eu chegarei ao objetivo do caminho. E para isso que o Espírito Santo, Ele nos direciona. Por isso que Jesus, Ele falou: Ele vos guiará em toda a verdade. Então o Espírito Santo é aquele que te direciona desde o dia que você recebeu Ele até o dia em que você estará com Deus na eternidade. Todos os dias, querido. É Ele que nos direciona. É Ele que nos leva para perto do Senhor. É Ele que nós vamos ver que até o Espírito Santo, até interceder por nós diante de Deus, Ele intercede diante das nossas falhas. Então Deus, Ele pensou em todas as coisas conosco. E a nossa caminhada, querido, ela é longa. Jesus diz que aquele que nós passaríamos por muitas aflições, mas aquele que chegar ao fim, este será salvo. Quer dizer, nós temos um caminho a ser percorrido, mas nós não podemos deixar de lado um ser tão glorioso que é Deus em espírito morando dentro de nós. E que muitas vezes Ele está ali quieto porque eu e você não se relacionamos com Ele. Porque nós não o buscamos da forma que nós deveríamos. Não temos Ele como o melhor amigo que deveria de ser. Aquele pelo qual, quando nós estivéssemos com uma dúvida, nós chegaríamos e perguntássemos: Espírito Santo, qual o caminho que eu devo de pegar? Várias vezes, querido, eu falei para Ele. Várias vezes, em momentos que eu não encontrava a saída, eu perguntei: Espírito Santo, qual o caminho que Tu queres que eu pegue? O que Tu queres, por qual caminho Tu queres que eu ande? E muitas vezes que eu não perguntei, sabe aonde eu quebrei? Quebrei a cara, bem quebrado.
Por quê? Porque agir pela vontade, pela carne, pelo desejo humano. Mas todas as vezes que eu pedi a direção, Ele deu. Muitas delas não era o que eu queria. Muitas delas não era aquilo que a minha carne, mas era o melhor dele. E às vezes que eu esperava, às vezes que o que eu queria, humanamente falando, aquilo que eu queria, foi às vezes que eu mais quebrei a cara. Então a direção de Deus, querido, Ele pode dar. O Espírito Santo é aquele que nos direciona. Ele deve ser aquele que direciona a tua casa. Ele deve ser aquele que direciona os teus filhos, a tua família. Porque todas não têm erro. Quando você entrega a tua vida e quando você permite que Ele te direciona, quando você permite que Ele te guie, Ele seja a tua bússola, não vai ter erro. Você pode encontrar dificuldades, você pode encontrar batalhas, você pode encontrar o que for, mas você vencerá. Você passará por todas as batalhas, guerras e lutas que for necessário, porque Ele estará contigo. Amém, querido? Você vê que os homens cheios do Espírito Santo, eles não mediam esforços para pregar a palavra. Diante de homens que o torturavam, diante de homens que o prendia eles. O que leva um homem, querido, saber que vai ser morto e continuar pregando aquilo que está condenando ele? Humanamente não existe nada. São homens que são cheios da presença, do poder do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós estamos cheios da presença do Espírito Santo, nada nos impede de fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Agora, quando nós estamos cheios de nós mesmos, cheios de vontade, da carne, sem busca, sem oração, sem desejo, querido, nós só queremos voltar para trás. Nós só pensamos nas coisas que nos levam para longe do Senhor. Mas quanto mais você está perto do Espírito Santo, mais para perto das coisas que agradam o coração do Senhor nós estaremos. Ah, mas é fácil? Não é fácil, querido. A maior guerra que eu enfrento na minha vida nesses 11, 12 anos de conversão não é frequentar a igreja. É viver uma vida fervorosa pelo Espírito Santo. Porque o que nos leva a permanecer não é meramente estar vindo num culto, mas é a vida de intimidade que nós temos com o nosso Senhor. É a vida de busca, de determinação que nós temos, o quanto nós permitimos Ele nos guiar, o quanto nós permitimos Ele ilumine as nossas vidas, o quanto Ele nos tira das trevas, o quanto Ele nos leva para a direção que o Senhor, Deus, tem preparado para nós. E nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Você vê que Paulo e Silas estavam na prisão, presos. Humanamente eles teriam que estar lá chorando, pois é, e agora estamos aqui. Mas a Bíblia diz que eles estavam adorando. A Bíblia diz que eles bateram nele, prenderam eles, e eles estavam lá adorando. Santo, 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 Santo. Vem, Espírito Santo. Eles estavam glorificando o Senhor, e a Bíblia diz que Deus fez com que algo sobrenatural acontecesse naquelas cadeias. Como aconteceu com muitos, querido. Como aconteceu com inúmeros homens de Deus, mas o que diferenciava ele de mim e de você é que eles estavam cheios da presença de Deus. O que levou a grande maioria deles serem mortos, crucificados, querido, alguns decapitados. Será a força de um homem? Não, querido. Era o desejo de ver a glória de Deus. Era o Espírito de Deus que queimava dentro desses homens. E se esse Espírito Santo não queimar dentro de nós, se nós não desenvolvermos isso dentro de nós, esse fogo que somente o Espírito do Senhor que está dentro de mim e de você, não ser desenvolvido e nós não nos tornarmos homens cheios da presença de Deus, tudo aquilo que a Bíblia fala, querido,
muitas coisas delas não poderão acontecer. Por quê? Porque nós vimos que Deus, Ele designou o Espírito Santo para que os homens fossem cheios. Você vê que Jesus mandou os discípulos esperarem em Jerusalém. Ele diz: não saiam de Jerusalém até que venha o Espírito Santo. E você vê que quando o Espírito Santo veio, querido, tudo aquilo que estava ao redor deles, o que eles viam acontecer na vida de Cristo antes de Jesus, os milagres, os poder, expulsando demônios, curando enfermos, coisas extraordinárias acontecendo. Você viu que isso aconteceu quando eles receberam desse Espírito. E todos nós precisamos ser batizados com fogo, com poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Sabe quando que a nossa vida vai mudar, querido? Quando nós formos cheios do fogo, do poder e do Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo, querido, esse fogo é capaz de mudar tudo aquilo que muitas vezes está dentro de nós nos prendendo. Tudo aquilo que nos impede de viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque quando nós estamos cheios da carne, querido, a carne, a vontade, o desejo humano, nós não queremos nada de Deus. Nós queremos vir num culto lá de vez em quando, não queremos compromisso com Deus, nós nos afastamos de Deus, nós rejeitamos o Espírito Santo. O Espírito Santo está ali todos os dias tentando nos direcionar, tentando nos levar à plenitude de Deus nas nossas vidas, mas nós rejeitamos. Por quê? Porque a carne milita contra o Espírito. E o Espírito milita contra a carne. E aquela que nós mais alimentarmos, aquela que nós mais colocarmos em evidência na nossa vida, no nosso dia a dia, essa vai vencer. Se eu não oro, se eu não busco ter relacionamento com o Espírito Santo, vivo só na vontade da minha carne, não busco ter um relacionamento profundo, o que vai acontecer, querido? Vai acontecer que o pecado vai voltando. Aquilo que antes o Espírito Santo me dava, me iluminava, se torna em trevas. Já não sei mais para onde caminhar. Já tenho várias dúvidas de para onde vou, que caminho tomar. Será que eu fico aqui? Será que eu vou para colar? Já perdemos a direção, o senso de direção. Já começamos a tomar todas as decisões por conta própria. E a vida vira um caos, querido. Eu estou falando isso porque eu já estive nesse momento na minha vida. E você sair disso, querido, é difícil. Você precisa almejar, você precisa lutar, você precisa querer. Porque um cego, alguém que está na escuridão, não consegue sair sozinho. Você está entendendo? Não vai conseguir sair. Alguém que perdeu o senso de direção de Deus, querido, ele precisa de alguém, não de um julgamento, dizer: você viu, o fulano saiu da igreja. Eu vou falar para você, querido, que Deus falou muito comigo nesse último ano, 2. Porque eu tinha um senso de querer julgar muitas vezes o que estava acontecendo na vida da pessoa. E dizia: pois é, aquela pessoa não quer nada com nada, porque a gente foi lá, a gente conversou, a gente tentou. E a pessoa não quis sair da onde ela está. Não quis sair daquela vida de comodismo. E Deus claramente me permitiu, por algum tempo, estar no lugar daquele que eu fazia um pré-julgamento. Você está entendendo, querido? E na prática, na carne, eu senti estar do outro lado. Você está entendendo, querido? Daquele que muitas vezes saiu e você nem sabe por que saiu. Foi embora, parou de ir parou de vir no culto, parou de ir nos grupos. Não veio mais, não apareceu mais. E muitas vezes a gente diz: pois é, o fulano não veio mais. E Deus me tratou muito, querido, porque eu aprendi a estar lá do outro lado. Aprendi na prática a olhar como é estar na escuridão, como é estar passando por uma crise espiritual, como é perder a direção do Espírito Santo e querer voltar e não conseguir, querer sair e não conseguir. E graças a Deus, Deus não usou ninguém para vir apontar o dedo e dizer: pois é, o fulano não volta mais, porque graças a Deus sempre teve pessoas, eu honro a Deus, que me pegaram pela mão e disseram: vai, você vai conseguir.
Não desanima, vamos, Deus vai fazer. Assim, querido, eu e você precisamos agir. Porque todo aquele que está de pé pode amanhã estar caído. Concorda ou não? Isso a Bíblia fala. Aquele que está de pé, que se cuide para não cair. Mas é melhor nós ser dois do que um. Um pode ajudar o outro. E Deus nos designou um maior ajudante. Deus nos deu um maior e melhor ajudante, que é o Espírito Santo. E que muitas vezes nós deixamos de lado, querido. Para tomar as decisões nós deixamos ele de lado. Para fazer tudo nós deixamos ele de lado. A Bíblia nos fala também em Romanos 8:26, que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Querido, esse é o nosso Deus, que nos deu um melhor amigo, o Espírito Santo, para estar conosco. Nós não sabendo tomar as decisões, nós não sabendo orar, nós não sabendo fazer muitas vezes as coisas corretas, mas Ele está lá intercedendo por nós para que a gente não fique pelo meio do caminho. Ele está lá nos intercedendo diante do Pai para que a gente possa sair da onde nós estamos, para que nós possamos conquistar e vencer e viver o melhor de Deus nessa terra, e não só sobreviver, querido. Sobreviver eu acredito que o crente de sobrevivência é aquele que ele vem no culto no domingo e ele fecha o olho dele ali e tal, e vai embora, e durante a semana não tem um relacionamento com Deus. Todos nós já passamos por um momento assim. Mas Deus não nos chamou para sobreviver, Ele nos chamou para viver. Ele nos chamou para viver na sua presença. Ele nos vivificou, Ele nos ungiu, Ele nos fez a sua geração eleita. Querido, Deus, Ele escolheu vários homens nessa terra. Nós estamos lendo sobre grandes homens de Deus. Nós falamos sobre Jesus, sobre Pedro, sobre tantos outros, mas Deus, Ele tem nos perguntado, mas e a tua vez vai chegar quando? A tua hora precisa chegar, querido, de grandes coisas Deus poder fazer através da sua vida e na sua vida. E isso não depende de homens, depende de você. Depende do quanto você tem buscado a presença do Espírito Santo, porque a parte de Deus Ele faz. Deus, Ele é perfeito. Ele pensou em tudo, Ele pensou, poxa, Jesus, Ele pensando, e os discípulos interrogando, mas Jesus, o que será de nós se o Senhor subir aos céus, o que vai ser feito de nós? Ele disse, calma. O Pai já preparou tudo. O Pai já preparou tudo. O Pai já preparou um Espírito Consolador. O Espírito que cuida de você. O Espírito que cuida das feridas. Oh, aleluia. O Espírito, querido, que tem nos direcionado e tem nos levado a viver a glória do Senhor nesses dias. Mas nós estamos acostumados com migalhas, a ficar comendo porcaria por todos os lugares, enquanto o Senhor tem um banquete de glória, de poder e de grandes coisas nesse tempo para as nossas vidas. Mas a decisão é minha, a decisão é sua. Nós podemos viver uma vida qualquer, sim, podemos, Deus respeita, mas não é isso que Ele tem para nós. Por isso que o Espírito Santo todo dia tem nos incomodado. Todo dia o Espírito Santo tem nos chamado. Te levanta, filho. Eu quero te iluminar. Eu quero te direcionar. Você está perdido, eu te direciono. Pegou o caminho errado, Ele te perdoa, querido. Ele nos perdoa. Ele nos convence a voltar a estaca zero. Ele nos convence a voltar e olhar para Ele. Ele é aquele que intercede diante do Pai pelas nossas falhas, para que a gente pudesse estar aqui hoje à noite. Porque se fosse pela carne, se fosse por nós mesmos, nós não somos merecedores de nada. Nós não somos merecedores de nada, mas Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele tem todas as coisas em suas mãos. Atos
1:8. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Querido, aqui, o Espírito Santo, ele deu o Espírito Santo, ele deu o poder para vencer. Nessa guerra injusta, querido. Vencer essa luta desigual de um ser que você não vê. Você não enxerga os demônios, mas todos os dias ele está ao teu derredor como um leão que ruge, tentando te desmotivar, tentando te levar ao fracasso, tentando te levar à frustração, tentando desanimar você, tentando levar você para a escuridão, tentando fazer com que você peque, tentando tirar você da direção de Deus, como um leão que ruge só esperando a oportunidade. Mas o Espírito Santo, ele foi dado para que eu e você possamos vencer. Vencer, querido. Porque aquele que é cheio do Espírito Santo, ele dá uma ordem no nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é todo poderoso, mas ele te encoraja. O nome de Jesus por si só tem poder para fazer grandes coisas. Mas o Espírito é o que te direciona a fazer o que é correto, aquilo que é necessário. O Espírito Santo, querido, ele é somente aqueles que são cheios e batizados com fogo e poder do Espírito Santo, pode vencer essa luta desigual. Porque é uma luta desigual, querido, para quem não tem o Espírito Santo. E ela é massacra. Você lembra quando antes de Jesus, querido, que vida massacrada nós tínhamos? De depressão, de derrota, de sentimento de incapacidade. De sentimentos, querido, que nos frustravam. Essa era uma luta que nós não tínhamos condições de lutar. A luta que nos condenava à morte. Do pecado, da escuridão, da falta de direção de Deus. Mas ele pensou em tudo. Aleluia. Jesus, ele pensou em tudo, querido. Deus, ele pensou em tudo. Ele nos deu a condição de vencer essa luta. Ele nos deu a condição de vencer essa batalha. De uma luta que humanamente contra os seres espirituais nós não temos condições. Mas quando eu e você somos espirituais, quando eu e você somos revestidos de fogo do Espírito, de poder de Deus, quando somos batizados no Espírito do Senhor, nada, nenhum demônio pode permanecer, nada que possa te impedir de vencer e glorificar o nome do Senhor. Aleluia, querido. O Espírito Santo, querido, ele nos dá poder para vencer nós mesmos. Aleluia. Nosso maior inimigo somos nós mesmos, querido. Como é difícil lutar contra nós mesmos. Eu digo para você, querido, se tiver um demônio numa pessoa que está afligindo a vida de uma pessoa e alguém ir lá orar em nome de Jesus, esse demônio ele vai embora, ele é obrigado a ir embora, porque o nome de Jesus é o nome sobre todo nome, o nome pelo qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor, querido. Mas nós não, nós escutamos, nós sabemos, nós ouvimos, nós ouvimos falar sobre a importância do Espírito Santo, nós ouvimos falar sobre a importância do avivamento. O que nós temos que fazer para o avivamento? Nós ouvimos falar da importância da oração. Nós ouvimos falar da importância de inúmeras coisas em nossas vidas. Mas nós somos o nosso maior inimigo. Porque nós não lutamos para vencer. E só vence aqueles que estão interligados com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos faz vencer nós mesmos. Porque se nós não estivermos cheios dele,
nós vamos perder para nós mesmos. Porque é nós que pecamos, é nós que demos as portas para que o inimigo entre, é nós que nos permitimos, através do pecado, que tudo em nosso redor, nós nos afastamos do Senhor. Ninguém nos afasta. A verdade é que nós não queremos matar a nossa carne para orar. Nós não queremos matar a nossa carne para ouvir e obedecer a Deus. Tem guerra, tem. Mas se Deus deu o Espírito Santo, e todas elas nós venceremos com Ele, basta nós querer. Basta nós querer. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Aqui, a Bíblia está falando que esses são os frutos do Espírito Santo. E o único capaz de nos conservar fiel a Deus até o fim é esses frutos do Espírito em nossas vidas. Por quê? Porque os frutos do Espírito Santo nos traz alegria, nos traz a paz, nos traz a longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. E somente quem tem esses frutos, querido, na sua vida, sabe o quanto é bom? Quanto nós vivíamos em paz antes de conhecer Jesus, querido? Você quer ver alguém que perdeu o Espírito Santo de Deus, alguém que se afastou do Espírito Santo de Deus, é alguém que já levanta de manhã brabo, parece que as coisas não acontecem, parece que você tenta, mas você já não tem mais paz, você já não tem mais alegria, você já não tem o amor que você tinha antes pelas pessoas, você já não tem mais a alegria de estar na casa do Senhor. Isso são frutos que o Espírito Santo nos dá. Frutos que a Bíblia diz que são aquele que nos conservará fiel até o fim. Amém, querido? Deus, Ele tem grandes coisas preparado para nós nesses dias, querido. Mas Deus tem esperado que nós venhamos à mesa dEle. Porque Ele tem um banquete. Ele tem um banquete preparado para nós nesses dias. De coisas grandes, de milagres, de avivamento, de poder, de multiplicação, de grandes coisas na tua casa, na tua família. Mas nós não podemos, querido, nos contentar com migalhas, nós não podemos nos contentar em ficar beliscando tudo que o mundo nos oferece, porque no momento que nós chegarmos diante da glória do Senhor, como um momento desse, nós vamos ficar ali, pois é, será que é isso? Será que Deus quer mesmo? E nós vamos perdendo a essência e vamos minando com as coisas negativas e vamos perdendo tudo aquilo que Deus quer fazer em nosso meio. Esse é um tempo de Deus, querido, para a nossa casa. Esse é um tempo de Deus para a nossa família. Nós temos que nos levantar. O mundo jaz do maligno, a Bíblia diz, querido. Mas eu e você somos aquele que podemos fazer a diferença. Nós temos o poder de Deus em nosso favor. Nós temos o Espírito Santo em nosso favor. Nós temos aquele que nos direciona. Nós temos aquele que nos convence. Nós temos aquele que tem lutado por nós. Nós temos aquele que está conosco todos os dias. Basta eu e você se levantar nesses dias para viver aquilo que Deus tem. Mas você vai dizer assim, mas é fácil? Não é fácil, querido. Não é fácil, mas é necessário. Você está entendendo? É necessário. Não é fácil, mas é necessário. Nós temos duas opções: ou nós ficamos de braços cruzados e deixa o tempo nos levar, deixa o tempo trabalhar por si, ou nós confiamos na palavra de Deus, que diz que nós temos um caminho para percorrer, que nós temos as armas que Deus nos deu e que nós estaremos com Ele na eternidade, que nós vamos enfrentar luta sim, e nós vamos enfrentar batalha sim, mas nós vamos vencer todas elas. Nós estaremos na glória do Senhor, nós estaremos com Ele na eternidade cantando Santo, 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 Santo é o Senhor. Aleluia.
Esse dia vai chegar, querido. Esse dia vai chegar, eu tenho esperado por ele. Eu tenho esperado, mas é como eu falei para você, nós temos que tomar uma decisão hoje. Ou ser direcionado por essa carne que vai nos levar para o fundo do poço. Por essa carne que vai nos condenar à morte eterna. Por essa carne que só quer aquilo que agrada a nós mesmos. Por essa carne que não quer orar. Por essa carne que não quer jejuar. Por essa carne que não quer compromisso com o reino dos céus, com o reino de Deus nessa terra. Com essa carne que tem lutado todo dia para impedir, sabotar, auto-sabotar aquilo que Deus quer fazer. Através do pecado, através das coisas que desagradam o coração de Deus. Ou nós escolhemos andar cheio do Espírito Santo. Ou nós escolhemos vivenciar a glória de Deus. Ou nós podemos vivenciar cegos enxergando, aleijado, querido, voltando a andar, mortos ressuscitar. A Bíblia diz que a Bíblia nos garante que isso pode acontecer. Mas por que não tem acontecido com tanta naturalidade? Porque nós temos andado muito mais na carne do que no Espírito. Porque homens cheios do Espírito Santo, você pega a Bíblia em Atos, querido, após o batismo do Espírito Santo, você vê coisas extraordinárias acontecendo, coisas que o único que podia fazer era Jesus. O único que estava levantando mortos era Jesus, mas você vê que quando os homens são cheios do Espírito Santo, coisas extraordinárias começam a acontecer. Você vê que homens morrem de alegria. Estevão estava tomado de uma grande alegria e tomando pedrada, querido. Sendo perseguido, tomando pedrada. E ele olhou para os céus e viu os céus abertos e dizia assim: pode vir pedra, porque eu quero estar com o meu Senhor. Você vê a diferença, querido? Quando nós estamos cheios de nós, cheios de carne, cheios de soberba e de orgulho, porque isso vem de nós. Se fala uma coisa mal colocada, nós já nem vou mais na igreja, porque não sei o quê, porque fulano, porque ciclano já não me cumprimentou, porque... Você vê que quando nós estamos cheios de carne, que nós só arrumamos problema. Nós só enxergamos pontos negativos, nós tropicamos em tudo, porque nós estamos em trevas, porque nós não temos direção. Um dia quer estar aqui, um dia quer estar em outro lugar, um dia está bom, um dia não está. Mas isso é carne, isso é ser humano. Mas aquele que você mais alimenta, aquele que você mais se enche, daquele você vai estar mais cheio. A Bíblia diz que a carne, ela milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Mas aquela que nós alimentarmos mais em nossa vida, é aquela que realmente vai vencer. E eu convido você nessa noite, e eu me convido, principalmente hoje, a noite que eu também me convido. Convido você, querido, vamos se levantar para ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Vamos nos levantar para ser diferente. Vamos nos levantar para encarar a guerra. Vamos nos levantar, porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, essa guerra já não é uma guerra, já não é uma luta desigual. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós nos tornamos mais do que vencedores. Nós nos tornamos cheios. E um homem e uma mulher cheio, não há nada, não há inferno, não há nada que pode parar um homem e uma mulher cheia de Deus nessa terra. Amém, querido? Gostaria que você se colocasse de pé. E gostaria de perguntar para você nessa noite, querido, você quer receber uma injeção de fogo, de poder do Espírito Santo nessa noite na sua vida? Você quer sair daqui, querido, pegando fogo pela presença, pelo poder do Espírito Santo na tua vida? Você quer sair daqui direcionado pelo poder sobre todo nome que é Jesus? Guiado, querido. Você quer sair daqui, querido, com o poder de vencer, porque o Espírito Santo te dá o poder de vencer. O Espírito Santo te dá o poder de vencer uma luta, querido, que antes na nossa carne ela é desigual, mas quando somos cheios do Espírito Santo,
ela se torna uma luta pela qual Deus é o teu maior ajudador. O Espírito Santo é o teu maior ajudador. Como receber o Espírito Santo? Segundo a Bíblia, buscando incansavelmente. Eu quero convidar você, querido, nesse momento, feche os teus olhos e comece a buscar incansavelmente pelo Espírito Santo. Comece a buscar, a Bíblia fala em Jeremias 29:13, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Farei voltar aos vossos cativos, e congregar-vos-eis em todas as nações e todos os lugares por onde vos lancei, diz o Senhor, e tomarei trazer-vos ao lugar aonde transportei. Comece a buscar o Senhor de todo o teu coração, querido. Comece a dizer para Ele que você quer. Entregue a sua vida. Entregue a tua direção. Pede para Ele iluminar, querido, o teu caminho.